Olá, estamos iniciando mais uma aula sobre gestão universitária e nessa aula nós iremos abordar fatores envolvidos na gestão das universidades públicas. Esses fatores relacionados à gestão, eles são importantes porque eles nos permitem analisar de uma forma mais profunda elementos que impactam na forma como as organizações são gerenciadas e também a sua atuação enquanto gestor ou gestora. Temos então 5 elementos que devem ser destacados inicialmente. São eles as políticas públicas, demandas sociais, contexto institucional, grupos de interesse, ambivalência e limitações da ação gerencial. Veremos a seguir, de forma mais detalhada, cada um desses elementos. Iniciando com as políticas públicas. Elas dizem respeito ao controle do Estado sobre o sistema de ensino superior, a necessidade das universidades públicas implementarem programas sociais, a existência de um modelo único de financiamento e uma heterogeneidade na distribuição de recursos. Lembrando que as instituições públicas de ensino superior são mantidas pelo Estado, sendo ele o seu único órgão financiador até o momento, e que, a despeito dos recursos investidos, a universidade ela possui um papel social muito importante, sendo historicamente um meio de desenvolver programas sociais, desenvolver a nação como um todo e também propiciar melhores condições de vida aos cidadãos de um país. Demandas sociais. O ensino superior, ele é visto como uma forma de ascensão social e promotor de melhores oportunidades profissionais. Sendo assim, existe um grande contingente de pessoas que desejam ingressar no ensino superior. E dessa forma, as instituições elas possuem o desafio de conseguir atender a essa demanda e acaba acontecendo uma massificação do ensino superior, que gera também uma questão a ser resolvida. Como conciliar a quantidade de alunos e a qualidade do ensino ofertado? Lembrando que no contexto das universidades públicas, temos ainda o desafio de gerenciar os poucos recursos disponíveis de uma forma mais assertiva possível, de forma a promover o desenvolvimento da instituição. Também temos a necessidade da percepção de legitimidade. Esse conceito de legitimidade é muito importante, ele surge dentro da teoria institucional e ele comenta que a legitimidade não é uma mercadoria que possa ser possuída ou trocada, mas uma condição que reflete alinhamento cultural, apoio normativo e consonância com regras ou leis relevantes. O que isso quer dizer? Essa legitimidade de uma instituição, ela pode acontecer por meio de uma lei que torna essa instituição legítima, pode ser pela identidade que essa instituição, essa universidade possui com a sociedade, como a sociedade identifica essa instituição como sendo importante, lembrando sempre que as instituições, sendo mantidas pelo dinheiro do Estado, elas devem ser consideradas relevantes, quer dizer, o meu imposto arca com as universidades. Então, eu tenho que entender que esse recurso que eu estou destinando às universidades, ele é válido, ele é necessário, ele me traz um benefício. Temos também o contexto institucional, onde existe a coexistência de um setor público com o privado, sendo que o setor privado ele possui a maior parte dos alunos de graduação. A expansão dessas instituições, a formação
de grandes conglomerados educacionais, nacionais e muitas vezes internacionais, atuando no Brasil. Temos a diversidade do sistema de ensino superior quanto à sua qualidade, sendo que existem instituições renomadas que atuam, existem instituições que ainda estão em fase de desenvolvimento, pensando sempre que cada instituição ela trabalha com um grupo particular de alunos, geralmente da região em que ela está alocada, e querer comparar uma instituição com um período grande de existência, como, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com outras instituições recém-criadas cronologicamente, seria um equívoco, sendo que cada instituição ela possui a sua trajetória de existência e também de desenvolvimento, o que também gera essa diferença da qualidade acadêmica, dos cursos ofertados, de uma forma natural, mas que também compromete o sistema como um todo, sendo que existe o desejo dos alunos, de uma forma natural, de estarem em instituições de ponta, instituições renomadas. Tímida diferenciação e forte tendência ao isomorfismo no interior do sistema de ensino superior. O conceito de isomorfismo, ele decorre da teoria institucional e ele diz que dentro do contexto de isomorfismo institucional, as pressões exercidas pelas organizações fazem com que elas se adaptem ao mundo externo e às outras organizações dentro do mesmo campo organizacional. Então, para enfrentar as incertezas do ambiente, as organizações elas buscam se realmente adaptar, elas buscam se tornarem legítimas dentro do campo em que elas estão inseridas. Essa busca, essa necessidade de isomorfismo, ela ocorre por meio de três processos isomórficos. São eles o isomorfismo coercitivo, que decorre da pressão do ambiente geral, como as influências políticas impostas à organização, a legislação, pressões oriundas de outras organizações, pressões da sociedade e também relacionadas à legitimação. O isomorfismo mimético, ele é resultado da adoção de respostas idênticas às mesmas incertezas por diferentes organizações, em que algumas imitam as outras. Então, buscando respostas às incertezas, as organizações elas estão com referência a algumas instituições, geralmente renomadas, como referência a ser alcançada. Por fim, temos o isomorfismo normativo, que está associado a valores profissionais e, portanto, conceito de profissionalização dos integrantes da organização. Ela decorre das forças resultantes do esforço coletivo que os membros de determinada área profissional fazem para garantir melhores condições de trabalho, além de garantir a autonomia profissional e sua legislação. Temos, então, também, no contexto das universidades, um isomorfismo normativo muito presente, até porque a classe acadêmica ela é muito tradicional, o, os cerimoniais, os mitos envolvidos dentro da academia para manter a tradição são muito presentes. E é importante também destacar que, apesar de conceitualmente distintos, no contexto real, esses três processos eles aparecem em conjunto, sendo que nas universidades públicas implementam padrões no campo onde estão inseridas, sejam de maneira cotidiana ou muitas vezes de forma cerimonial, como muitas práticas gerencialistas que, apesar de estarem formalmente descritas,
elas não são praticamente executadas, acontecendo um processo de desacoplamento. Quer dizer, no papel eu tenho uma situação e, na realidade, eu sei que as coisas funcionam de outra forma. Eu sei que existe um plano de desenvolvimento institucional que possui uma série de metas, só que a minha prática cotidiana é completamente diferente daquilo que existe neste plano. Outro ponto importante é que as universidades elas incorporam esse conjunto de cerimônias, de mitos, como um processo de busca de legitimidade, recursos, estabilidade e melhores perspectivas de sobrevivência. As instituições elas buscam, fora a questão de se manterem ativas, elas buscam subir dentro de indicadores como rankings. Elas buscam se tornar referência em áreas, assim como os cursos dentro dessas organizações. Tanto que temos indicadores como a CAPES, né, para os cursos de graduação e pós-graduação, temos também indicadores internacionais de rankings, em que as instituições elas desejam estar cada vez mais em ascensão dentro desse ranking. Temos também a ação dos grupos de interesse, lembrando que, de uma forma tradicional, as decisões dentro das universidades elas são tomadas de forma colegiada, e dentro desse colegiado existem pessoas com interesses diversos. É natural que isso aconteça. Então, conseguir uma convergência de esforços dentro dessas instituições, muitas vezes, é um desafio. Existem também grupos internos com interesses próprios, e esses grupos eles buscam se articular para melhorar as suas condições, para ter poder, para atingir os objetivos do seu grupo. E, como nós vimos anteriormente, a presença de um isomorfismo normativo. As tradições, elas imperam sobre as pessoas. Existem cerimônias, ritos que eles são perpetuados. Então, quando nós ingressamos nessas instituições, por mais que nós tenhamos o interesse de mudar algumas práticas, as estruturas organizacionais, elas nos impedem agir daquela forma. E existe também relacionamento com grupos externos. A universidade, cada vez mais, ela deve prospectar novos alunos, se relacionar com a sociedade em volta, com os empresários, a comunidade, e todos esses atores, todos esses stakeholders, eles impactam na forma como as universidades são gerenciadas e planejam o seu futuro. Por fim, a ambivalência e limitações da ação gerencial. As especificidades da ação gerencial fazem com que a aprendizagem gerencial ocorra durante a ocupação do cargo. Pela série de elementos vistos anteriormente, dizer que eu vou conseguir ser um bom gestor, que eu vou conseguir desenvolver as minhas competências de uma forma muito rápida, de uma forma muito célere ou de uma forma instantânea, mesmo eu tendo uma formação como um curso de administração ou uma pós, seria muito otimismo. De uma forma prática, nós sabemos que esse desenvolvimento gerencial, ele ocorre conforme você vai desempenhando as suas ações, conforme você vai lidando com os desafios presentes, sendo que cada nível gerencial apresenta os seus desafios próprios. Eu, estando ocupando um cargo de chefia de um núcleo, eu tenho desafios próprios, sendo que ao desempenhar um cargo de pró-reitor, ou mesmo de reitor, eu tenho desafios próprios também. Isso vale para os departamentos. Então, essa aprendizagem ela ocorre, como diria o dito popular, com trocar a roda com o carro andando, muitas vezes. Um ponto também que conta
desafio é a temporariedade do cargo. Nós ocupamos um cargo por um tempo estipulado pelo mandato ou até ser exonerado. Conciliação de atividades docentes com atividades gerenciais. Um ponto presente, no caso dos docentes, que ingressam na instituição pensando em desenvolver as suas aulas, as suas pesquisas, os seus projetos de extensão, e muitas vezes, num período curto de tempo, já estão ocupando cargos gerenciais. E muitas vezes são forçados a conciliar tanto a atividade docente quanto a atividade gerencial, ou chegando no momento da sua carreira, focam-se exclusivamente nas atividades gerenciais, deixando a docência por um período, o que causa também conflitos nessas pessoas. Relação de poder entre pares e limitações em função das relações hierárquicas. Por mais que cada vez mais seja necessário que as organizações elas adotem estruturas horizontais de comando, nós identificamos na universidade, de uma forma geral, uma estrutura muito hierarquizada, uma forma muito verticalizada. Então, é muito cacique para pouco índio, em muitas situações, em que para você poder executar uma ação, fora toda a questão legal pertinente, você deve validar com 3, 4 níveis hierárquicos, quando não também com o colegiado. Sendo também que existe a relação entre os pares. Em função da temporariedade do cargo, você não é chefe, você está chefe. E muitos dos colegas que vão estar ali vão estar exercendo essa posição no futuro, ou já exerceram. Então, existe, em alguns momentos, conflitos entre os seus colegas, ou entre também diferentes níveis hierárquicos, entre grupos, esses grupos de interesse presentes também interferem nessa ação gerencial. O escopo normativo, institucional e legal, independente da minha análise se é válido ou não, quando o setor que eu gerencio, ele recebe uma demanda legal, eu tenho que executá-la. Eu não tenho essa discricionariedade de, eu não concordo com essa lei, eu acho que essa lei é esdrúxula. Bem, eu tenho que executá-la. Existe uma cultura organizacional resistente à mudança. As instituições universitárias elas são reconhecidamente recalcitrantes, em função da tradição que elas possuem, elas tendem a ser muito resistentes a essas mudanças. Existe uma necessidade de gerenciar cada vez mais a escassez de recursos, tanto de pessoal quanto financeiros, então é fazer mais com menos. Pressões para atingimento de metas e cumprimento de prazos. Como nós vimos, existe uma série de pressões legais que elas devem ser atendidas, muitas vezes atendidas em um prazo, e independente do nosso contexto de atuação, nós temos que atender esses indicadores. Então, existe uma pressão grande para realmente cumprir metas, cumprir prazos, essa profissionalização da gestão em função das demandas existentes. Some-se aos fatos apresentados a questão de que as teorias organizacionais não dão conta da gestão de universidades, em razão da complexidade dessas instituições e das exigências da sociedade atual. E existem poucos estudos sobre o papel exercido pela liderança dos gestores em universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, ainda é um campo pouco explorado, que apresenta uma quantidade grande de elementos a serem analisados. É um desafio para quem está nessa posição ou para quem vai assumir essa posição, mas também apresenta oportunidades de crescimento pessoal, de crescimento profissional, como nós vamos debater em uma próxima aula. Por enquanto, encerramos. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.